E a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, Lucas Leite, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco aqui da CNN. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, eu que agradeço o contato, é um prazer. Prazer é nosso. Professor, quais os pontos que devem servir de alerta para o Brasil depois desse discurso de posse de Donald Trump? Eu acho que nesse discurso, um dos principais elementos que nós podemos perceber é a questão da soberania, muito forte. E a questão da soberania colocada também em termos comerciais, em termos econômicos. A ideia de que os Estados Unidos não podem ou não devem se ocupar com outras questões que não sejam o seu próprio interesse. Isso vale em termos territoriais, isso vale em questões logísticas, como a gente pode pensar no caso do Canal do Panamá, do que se diz, né, mais recentemente, mas também em relação à própria ideia de exploração de petróleo e outros combustíveis fósseis. No caso do Brasil, principalmente, o que eu imagino que vai mais afetar, talvez, a nossa política externa, ou melhor dizendo, até a nossa política comercial com os Estados Unidos, que esse ano, recentemente, bateu um recorde histórico, é justamente a ideia de uma taxação mais firme de produtos brasileiros para que entrem nos Estados Unidos, em especial aqueles produtos que são também competitivos com produtos americanos. Então, é provável que uma parte de produtos primários, como sucos de laranja, trigo em alguma medida, e alguns outros produtos do agronegócio, mas também o aço brasileiro, que tem uma competitividade muito grande com o aço americano, é provável que sim a gente tenha um aumento das tarifas desses setores. Isso não é garantido, uma vez que nós temos também a questão do lobby, né? Que esses grandes empresários, junto do governo brasileiro, do Ministério das Relações Exteriores, vão buscar negociar propostas de acomodação dessas novas tarifas, se existirem. Como são esperadas, já se imagina, por exemplo, que o governo brasileiro tenha que se movimentar nesse sentido para buscar ou novos parceiros ou, de alguma forma, tentar buscar novos mercados. Agora, professor, como é que o senhor vê o posicionamento do governo brasileiro hoje em relação ao governo Donald Trump? O senhor acha que é um momento de cautela agora, o momento exige equilíbrio, mas daqui para frente que o governo consiga criar pontes, fazer pontes com o governo Donald Trump? Sem dúvida, a única opção do governo brasileiro em relação a Donald Trump é negociar com ele, né? Nós temos os Estados Unidos como um dos grandes parceiros comerciais, tecnológicos, científicos, educacionais e culturais do Brasil. Inclusive, nesse ano de 2024, celebramos, inclusive, os 200 anos do reconhecimento da soberania brasileira, das relações entre os dois estados. Então, historicamente, o Brasil e os Estados Unidos são grandes aliados em uma série de temas, como meio ambiente, governança, ligado à questão do comércio, de educação, entre várias outras possibilidades, como questão, inclusive, das instituições internacionais. A ideia de que é necessário garantir uma estabilidade na região. Por isso mesmo, a diplomacia brasileira, que tem uma tradição enorme de atuar com muita cautela, de atuar com muito profissionalismo, provavelmente lidará dessa forma. Esperar um pouco mais para entender quais vão ser os passos do presidente Donald Trump, entender quais seriam os impactos para a nossa política externa, para a nossa política doméstica e também, em especial, para o comércio exterior brasileiro, e a partir disso estabelecer pontes, tanto via instituições internacionais, mas é muito mais provável que, a partir do perfil de Donald Trump, que essas negociações sejam feitas de forma bilateral. Ou seja, o nosso governo terá que entrar em contato e vice-versa com o governo americano para garantir que não hajam arestas soltas, para que haja, portanto, um fórum de negociação. Isso pode ser também de uma medida informal, por exemplo, levando empresários brasileiros aos Estados Unidos, empresários americanos vindo ao Brasil, até porque existe um interesse enorme dos Estados Unidos e de uma parte grande do empresariado americano em garantir o mercado consumidor brasileiro e também de garantir os investimentos no nosso país, que tem sido um grande receptor de investimento externo direto nos últimos anos. Agora, professor, depois de alguns episódios envolvendo tanto o Elon Musk e outros pontos em relação a integrantes do governo do presidente Donald Trump e também com o governo brasileiro, o senhor acredita que isso pode impactar a relação dos dois países, professor? Eu acho que, pelo perfil muito personalista de Donald Trump, talvez isso possa sim gerar algum tipo de ruído. Especialmente se essas grandes redes não quiserem seguir, né, a legislação brasileira em relação à questão da privacidade, do compartilhamento de dados, no combate, por exemplo, aos crimes virtuais, coisa que o Brasil tem feito muito bem nos últimos anos.
Então, isso, dependendo de como for construído na mídia, de como isso for construído a partir justamente do nosso próprio judiciário, pode levar a uma interpretação de Donald Trump e do seu governo, do seu gabinete, de forma geral, de que há uma interferência do nível federal ou do nível estatal brasileiro nas questões relacionadas a essas empresas e aquilo que eles entendem que seria a noção de liberdade de expressão irrestrita, que é o que prevalece nos Estados Unidos, que é diferente da nossa visão aqui no Brasil, em que as pessoas não podem falar literalmente qualquer coisa. Elas têm que passar por um crivo, né? Ou seja, há um certo filtro necessário para que sejam feitas algumas exposições, algumas opiniões. Por isso, em alguma medida, e pela proximidade, como você muito bem colocou, do Donald Trump com esses CEOs, com esses grandes líderes dessas empresas, é possível sim que haja uma pressão para que, em alguma medida, sejam modificadas questões legislativas, perdão, questões, né, de legislações aqui no Brasil, ou que de alguma forma seja necessário estabelecer um contato mais direto entre também o presidente Lula, o presidente Trump e a chancelaria brasileira e americana. Nesse caso, o que nós vamos perceber é o desafio está muito na comunicação. A questão que está colocada, levando em conta o perfil de Donald Trump, por isso eu disse personalista, é que ele toma para si muito da centralidade dessas questões. Então depende muito, portanto, da interpretação que ele dá para esses eventos. Professor, qual seria o caminho, ou então a conduta, ou a forma como a diplomacia brasileira poderia conduzir daqui para frente para o Brasil não sofrer possíveis retaliações ou talvez o Brasil não ser visto como prioridade pelo governo Donald Trump? Qual seria, no seu ponto de vista, a melhor atuação da diplomacia brasileira daqui para frente? Eu entendo que a diplomacia brasileira, ela historicamente tem uma capacidade de diálogo, de comunicação, estabelecimento de pontes e de estabelecimento de instituições internacionais e do uso do direito internacional, que é necessário que isso seja mantido. Então, nós temos uma capacidade enorme no nosso capital humano da diplomacia do Itamaraty e nós temos que levar isso justamente à frente dessas relações com os Estados Unidos. Ou seja, nós temos que manter os canais abertos do comércio internacional, nós temos que buscar estabelecer essas mesmas relações de geração de estabilidade na América do Sul e no continente americano como um todo, na nossa parceria de longa data em instituições como a Organização das Nações Unidas, entre outras como a Organização Mundial do Comércio. Então, é necessário que esses vínculos eles sejam fortalecidos, o que não pode significar também que o Brasil faça cessões que desrespeitem a sua própria soberania. Eu acho que talvez esse seria o grande desafio. Em que medida nós temos que lidar, obviamente, com um país que historicamente é muito importante para nós, que representa uma parcela importante do nosso comércio, mas levando, obviamente, em conta que tanto os Estados Unidos quanto o Brasil têm interesses, e esses interesses têm que, de alguma forma, chegar num processo mais harmônico. Até porque não faz sentido para os Estados Unidos afastar completamente o Brasil, em especial em um mundo em que nós temos cada vez mais uma diversidade de atores que são principalmente exemplificados pela China.